Milionário é transportado para o passado após ouvir sussurro chocante de uma menina na estação. Ricardo era o tipo de cara que achava que tudo na vida se resumia a números. Milhões na conta, um império tecnológico construído a duras penas. Mas nada disso preenchia o vazio que ele sentia. Arrogante, solitário, ele andava por sua luxuosa vida como um fantasma. Uma sombra entre as pessoas que o cercavam. Em uma tarde chuvosa, enquanto se apressava na estação de trem, algo aconteceu. Um sussurro, doce e claro como um canto de amuleto. Ajuda. Não havia ninguém ali, só um eco triste. Com um frio, os vagões enferrujados. Era um movimento de luz e cor, um flash ofuscante que fez tudo à sua volta desaparecer. De repente, estava em uma rua familiar, mas nada parecido com a metrópole que conhecia. Era uma pequena cidade brasileira, vibrante, em plena década de 1980. Bicicletas antigas, fitas cassete penduradas nas barracas e o cheiro inconfundível de pipoca e nostalgia no ar. Ele se sentiu confuso. Como isso era possível? Logo seus olhos se fixaram em uma garotinha com um vestido florido, pé de chinelo, cabelos cacheados dançando ao vento. Era Sofia, a mesma voz doce que o havia chamado. Ela sorriu, mas havia um brilho triste em seu olhar que não se escapava. Ricardo se aproximou lentamente, sentindo que algo muito maior estava em jogo. Ele tinha que entender essa conexão inexplicável. Mas o que ele não sabia, que Sofia guardava segredos que poderiam mudar tudo. Sofia, o que você precisa? Ele perguntou, sua voz soando estranha e distante. A menina olhou para o chão e, com uma vulnerabilidade que o apertou o coração, começou a contar uma história sobre um pai abusivo, uma mãe desaparecida e uma casa cheia de sombras. Algo dentro dele começou a se agitar. Ele queria ajudar, mas e se isso arruinasse o que ele mesmo era? Conforme conversavam, Ricardo notou um homem observando-os à distância. A figura era obscura, quase como uma ilusão, em meio ao brilho da cidade. A sensação de que ele sabia tudo sobre o que estava acontecendo fez o coração de Ricardo acelerar. O que esse homem queria? As respostas estavam se desenhando em uma trama complexa, como um filme que ele nunca quis assistir, mas estava sendo forçado a ver. Enquanto a realidade de Sofia se desenrolava diante dele, Ricardo estava mais confuso do que nunca. Não só a vida da garotinha estava em perigo, mas a sua própria existência começava a vacilar. Ele era um milionário em um mundo onde sua riqueza era irrelevante. Se intervisse, poderia salvar Sofia, mas a que custo? O sussurro antes doce agora se tornava um aviso sombrio. Cuidado, escolhas têm consequências. A cada decisão que tomava, o peso do futuro se tornava mais palpável. E que ele faria agora? Enquanto a cidade parecia dançar ao seu redor, o dilema se aprofundava e a contagem regressiva para um desfecho incerto começou. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Ricardo estava perdido em seus pensamentos, agarrado à história de Sofia como uma âncora. Ele queria prometer que tudo ficaria bem, que ele a protegeria de qualquer sombra. Mas, antes que pudesse responder, um grito cortou o ar. Era como um vidro quebrando, agudo e arrebatador. Os dois se viraram, os corações disparando. Um formigueiro se espalhou pela cidade ao redor deles, enquanto pessoas paravam, olhando. A figura obscura que Ricardo havia notado antes, agora avançava. Cada passo parecia mover a poeira ao redor dele. O homem tinha uma expressão sombria e um brilho ameaçador nos olhos. Era como se ele estivesse moldando o ar ao seu redor. Qualquer um poderia sentir que algo estava prestes a acontecer. Sofia! Ricardo gritou. Mas a menina parecia hipnotizada, seu olhar fixo no desconhecido. Ele se endireitou ao ouvir o sussurro dela. Cuidado! O aviso ecoou em sua mente, mas ele não tinha tempo para hesitar. O homem estava quase ali agora. A multidão se dispersou rapidamente, criando espaço para a figura que exibia um sorriso cruel. Você já não se lembra de mim, Ricardo. Olhe para ela, o homem disse, apontando para Sofia. As palavras dele eram venenosas, cada sílaba envenenando a atmosfera. Ricardo se sentiu fraco, como se o chão abaixo dele estivesse desmoronando. Quem é você? Ele tentou manter a voz firme, mas havia um tremor que não conseguiu esconder. Oh, você não me reconhece? Uma verdadeira decepção. Nosso vínculo vai muito além desta realidade. Você só não se lembrou. O homem riu, um som que fazia a pele de Ricardo arrepiar. A pequena Sofia, ela é mais do que uma garotinha perdida. Ela é a chave para toda a sua fortuna, toda a sua vida. O quê? A confusão tomou conta dele. Que você quer dizer com isso? O que Sofia tem a ver com minha vida? A voz de Ricardo era quase um sussurro, sufocada pela revelação que pesava sobre ele. O brilho triste nos olhos de Sofia parecia. Agora, uma mensagem obscura, um eco de algo que ele não queria encarar. Ela traz uma verdade que você nunca quis ver, continuou o homem, avançando. Você sabia que a sua riqueza foi construída sobre mentiras, Ricardo? O destino dela e o seu estão entrelaçados de forma irrevogável. Se você não agir, os dois mundos que você conhece irão desmoronar. Uma sensação de desespero invadiu o peito de Ricardo. Ele olhou para Sofia e viu uma menina que agora parecia com medo, com lágrimas nos olhos. Por favor, me diga que não é verdade! Ele se virou para o homem, mas a certeza começava a se formar em sua cabeça. Ele não conseguia processar tudo. O que havia colocado na sombra o consumia agora. E então, abruptamente, o homem levantou as mãos, criando um flash de luz que iluminou tudo. Uma onda de força tirou Ricardo do chão, fazendo perder o equilíbrio. O mundo girou. A cidade em 1980 começava a desvanecer, como uma projeção desintegrando-se no tempo. Ele sentiu Sofia sendo puxada. Ricardo! Foi tudo o que conseguiu ouvir, antes que fosse lançado para um lugar desconhecido. A realidade se fragmentou.
E, em 1 milhão de pedaços, ele viu flashes de seu passado, memórias que ele tinha enterrado tão profundamente que pareciam esquecidas. E no meio disso tudo, o rosto de Sofia aparecia, uma expressão de amor e dor. Ele estava começando a entender, mas a imagem se apagou abruptamente. E então tudo ficou escuro. Quando a luz retornou, ele não estava mais no passado. Estava em um lugar que parecia muito familiar. Mas a atmosfera pesada fez seu coração acelerar. Ele estava de volta à sua casa, em sua cidade, mas algo estava terrivelmente errado. A imagem de Sofia ainda queimava em sua mente, e a voz sombria do homem ressoava, a revelação assombrosa ainda ecoando. O futuro dependia das escolhas que ele faria agora. O que ele perdera? O que ainda estava por vir? E o mais importante, o que Sofia realmente era para ele? A pergunta ficou na mente de Ricardo, pulsando como uma ferida. Ele sabia que a resposta estava mais perto do que ele imaginava, e a contagem regressiva para descobri-la havia começado. Ricardo piscou, e a luz que o cercava começou a se dissipar. Ele estava de volta à sua sala, cercado pelas paredes brancas da mansão que construíra. Mas algo estava terrivelmente errado. Um frio percorreu sua espinha. A casa estava em silêncio, mas não era o silêncio acolhedor que ele conhecia. Era pesado, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Os ecos das palavras do homem ainda ressoavam em sua mente. O futuro depende das escolhas que você fará agora. Ele se sentia preso, sua própria mente se tornando uma prisão. Olhou ao redor, seus olhos caindo sobre o relógio na parede. As horas avançavam. O que Sofia queria dele? A imagem dela, seus olhos tristes e sua voz sussurrante não saía de sua cabeça. Então, um estrondo cortou o silêncio, como se algo tivesse colidido com a porta da frente. O coração de Ricardo acelerou. Ele se aproximou cautelosamente, cada passo ecoando como um tambor na quietude. Abriu a porta devagar e o que encontrou o fez estremecer. Ali estava a figura obscura novamente, mas agora ele estava entrelaçado com a imagem de Sofia, uma sombra maior que a vida. Ela estava ali, mas muito diferente. O vestido florido agora estava encharcado, os cabelos cacheados desfeitos, seus olhos lacrimejavam, não apenas de medo, mas de um desespero tão profundo que parecia rasgar a alma de Ricardo. Ricardo! A voz de Sofia era um grito angustiante. Ajuda! Mas havia algo mais. Uma urgência que o fez entender que ela não estava apenas assustada. Eles estão vindo! Antes que pudesse perguntar o que estava acontecendo, o homem surgiu ao lado dela. A mistura de raiva e confusão se intensificou quando ele começou a rir, um som baixo e ameaçador. Vocês acharam que poderiam escapar de mim? Oh, como eu desejei por este momento! Ricardo sentiu seu coração disparar. O que significa isso? O que você fez com a Sofia? Ele avançou, o instinto de proteção tomando conta. Mas a verdade atingiu como um soco. Ele não estava apenas lutando pela vida de uma garotinha. Era mais profundo e mais sombrio do que ele imaginara.
Era como se o tempo tivesse se desdobrado, revelando não apenas a verdade de Sofia, mas também a sua. Você não se lembra mesmo, não é? O homem se inclinou, um sorriso cruel se formando nos lábios. A conexão entre vocês vai além do que você pode entender. Ela não é apenas uma criança. Ela é uma parte de você, a razão de sua fortuna. O choque a paralisou. Ricardo sentiu o chão tremer sob seus pés. O quê? Isso não pode ser verdade! Ele olhou para Sofia, que agora parecia uma versão distorcida da menina feliz que encontrou. No passado, uma sombra. Diga-me que não é verdade, por favor. O homem apenas riu, e o som era uma melodia tortuosa. Seus desejos e suas riquezas foram alimentados pelo sofrimento dela. Agora você tem a chance de libertá-la. Mas a que custo? Agora você deve escolher salvar a si mesmo ou salvar a alma dela. Ricardo ficou em silêncio, a revelação encurralando-o. Ele não sabia como isso era possível. Sentiu o nó na garganta aumentando, o pânico começando a dominá-lo. O que você quer dizer com salvar a alma dela? O que eu tenho que fazer? A voz dele era um sussurro, vulnerável. A expressão de Sofia mudou, uma mistura de dor e esperança. Ricardo, por favor, você precisa lembrar. Questões têm suas consequências, afinal. O homem finalmente se retirou, sua forma dissolvendo-se na escuridão, enquanto a raiva e o desespero de Ricardo se transformavam em um turbilhão. O desafio estava lançado. Ele agora tinha uma escolha. Salvar Sofia significava perder tudo o que conhecia. Dinheiro, poder e status. Tudo isso valia mais do que uma criança? Quando a porta se fechou com um estrondo, deixando-o sozinho naquela vasta solidão, ele percebeu que precisava decidir rápido. O que significam cifras quando se conecta à vida de alguém? A visão de Sofia ainda o seguia, a intensidade do seu olhar pesando. Sofia, entrelaçada com seu destino, estava ali, mas a verdadeira conexão precisava ser descoberta. Ele se lembrou das memórias que tinha enterrado e de como o sussurro dela o levou ao passado. E enquanto a tempestade se formava lá fora, Ricardo compreendeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ricardo ficou paralisado, a pressão das palavras do homem ainda ecoando na sua mente. O rosto de Sofia, marcado pela dor e pelo desespero, não saía do seu pensamento. Era tudo muito confuso. Olhando para ela, seu coração disparou. Ele precisava tomar uma decisão e rápido, mas o ar parecia pesado, como se o universo estivesse segurando seu fôlego. Sofia, o que você sabe? Ele gritou, sua voz tremendo. O homem à sua frente sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era um desafio. Haha! A pequena Sofia? Ele se inclinou, seus olhos brilhando com uma malícia que fazia o estômago de Ricardo revirar. Ela esconde mais segredos do que você imagina. A verdadeira luz e a verdadeira sombra. Antes que pudesse responder, um grito cortou o ar, vindo do fundo da casa. Ricardo virou a cabeça, o coração acelerando. O que foi isso? Ele sentiu um frio na espinha, um pressentimento ruim o envolvendo. O homem apenas sorriu, satisfeito com o caos. Parece que o passado não está tão longe, não é? E então, como se o próprio tempo estivesse rompendo
rompendo com a lógica, uma imagem se formou diante dele. Uma mulher, com longos cabelos escuros, correndo em direção a ele. Ela parecia familiar, um eco de uma vida que ele tentava esquecer. Mãe? Ele sussurrou, sem acreditar no que via. O homem atrás dele riu, uma risada gélida que ecoou pela sala. Isso mesmo, a mãe que você tanto perdeu. Ou será que perdeu? A verdade é que você não sabe de nada, Ricardo. Sua consciência foi tão bem manipulada. O rosto da mulher se iluminou por um momento. Ricardo, eu preciso de você, ela gritou, sua voz cortando através do tempo. Você é a única esperança. Para nós duas. O choque o atingiu como uma onda. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo, mas a angústia na voz da mãe era real. Por que ela estava ali? O homem obscuro parecia estar se divertindo com o tumulto. As escolhas que você faz agora reverberarão para sempre. Você está mentindo. Ricardo quase gritou, segurando-se na parede. A verdade começando a cair como queixos de dominó em sua mente. Ele olhou para Sofia, que estava paralisada, com lágrimas nos olhos. Sofia, por favor, me diga que isso não é verdade. Diga que não somos ligados assim. Mas no fundo, ele sentia que havia algo ali que não fazia sentido, ou talvez fosse sentido demais. A mulher, a mãe dele e Sofia, como suas vidas estavam tão entrelaçadas. Ricardo, precisamos de você! A mulher implorou, a emoção subindo como um furacão no peito dele. A conexão estava prestes a ser revelada, mas a sombra do homem crescia. Espore aquela que ama ou a que precisa de você. No instante seguinte, a sala tremeu. Uma explosão de luz envolveu tudo, fazendo Ricardo fechar os olhos. Ele sentiu o chão desaparecer sob seus pés e a presença ameaçadora do homem sumir. Quando tudo se acalmou, estava sozinho novamente, no mesmo espaço, mas com Sofia desaparecida. O homem, então, se tornou uma sombra ao fundo. Você é apenas uma peça no tabuleiro. Ricardo, as sombras nunca vão embora. Agora, a escolha é sua. A verdade ou a ilusão? Mas lembre-se, atrás de cada escolha existe um preço a ser pago. E então foi como se uma venda caísse de seus olhos. As memórias começaram a retornar. Flashes de uma infância esquecida. Gritos, lágrimas e uma família desmoronando. E a revelação mais devastadora de todas. O que ele fez para esquecer? A ligação com Sofia era muito mais que mágica. Era um sangue compartilhado. Algo que não poderia ser cortado tão facilmente. Ele ficou ali, ofegante, as mãos tremendo. Que verdade ele realmente nunca quis ver? E o mais importante, o que aconteceria com aqueles que ele amava se ele não tomasse uma decisão? A floresta de sombras à sua volta parecia pulsar, esperando que ele movesse a primeira peça no jogo que poderia custar tudo ou salvar tudo. O que ele iria descobrir? Estava pronto para enfrentar a verdade sobre seu passado e suas consequências. O futuro dependia da escolha que faria agora. Ricardo ficou paralisado, a pressão das palavras do homem ainda ecoando na sua mente. O rosto de Sofia, marcado pela dor e pelo desespero, não saía do seu pensamento. Era tudo muito confuso. Olhando para ela, seu coração disparou. Ele precisava tomar uma decisão, e rápido, mas o ar parecia pesado, como se o universo estivesse segurando seu fôlego. Sofia, o que você sabe? Ele gritou, sua voz tremendo. O homem à sua frente sorriu, mas não era um sorriso amigável.
era um desafio. Ah, a pequena Sofia! Ele se inclinou, seus olhos brilhando com uma malícia que fazia o estômago de Ricardo revirar. Ela esconde mais segredos do que você imagina. A verdadeira luz e a verdadeira sombra. Antes que pudesse responder, um grito cortou o ar, vindo do fundo da casa. Ricardo virou a cabeça, o coração acelerando. O que foi isso? Ele sentiu um frio na espinha, um pressentimento ruim o envolvendo. O homem apenas sorriu, satisfeito com o caos. Parece que o passado não está tão longe, não é? E então, como se o próprio tempo estivesse rompendo com a lógica, uma imagem se formou diante dele. Uma mulher com longos cabelos escuros correndo em direção a ele. Ela parecia familiar, um eco de uma vida que ele tentava esquecer. Mãe? Ele sussurrou, sem acreditar no que via. O homem atrás dele riu. Uma risada gélida que ecoou pela sala. Isso mesmo, a mãe que você tanto perdeu. Ou será que perdeu? A verdade é que você não sabe de nada, Ricardo. Sua consciência foi tão bem manipulada. O rosto da mulher se iluminou por um momento. Ricardo, eu preciso de você. Ela gritou, sua voz cortando através do tempo. Você é a única esperança para nós duas. O choque o atingiu como uma onda. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo, mas a angústia na voz da mãe era real. Por que ela estava ali? O homem obscuro parecia estar se divertindo com o tumulto. As escolhas que você faz agora reverberarão para sempre. Você está mentindo. Ricardo quase gritou, segurando-se na parede, a verdade começando a cair como queixos de dominó em sua mente. Ele olhou para Sofia, que estava paralisada, com lágrimas nos olhos. Sofia, por favor, me diga que isso não é verdade. Diga que não somos ligados assim. Mas no fundo ele sentia que havia algo ali que não fazia sentido. Ou talvez fosse sentido demais. A mulher, a mãe dele e Sofia. Como suas vidas estavam tão entrelaçadas. Ricardo, precisamos de você, a mulher implorou. A emoção subindo como um furacão do peito dele. A conexão estava prestes a ser revelada, mas a sombra do homem crescia. Escolhe aquela que ama ou a que precisa de você. No instante seguinte, a sala tremeu. Uma explosão de luz envolveu tudo, fazendo Ricardo fechar os olhos. Ele sentiu o chão desaparecer sob seus pés e a presença ameaçadora do homem sumir. Quando tudo se acalmou, ele estava sozinho novamente, no mesmo espaço, mas com Sofia desaparecida. O homem então se tornou uma sombra ao fundo. Você é apenas uma peça no tabuleiro, Ricardo. As sombras nunca vão embora. Agora a escolha é sua, o verdade ou a ilusão. Mas lembre-se, atrás de cada escolha existe um preço a ser pago. E então foi como se uma venda caísse de seus olhos. As memórias começaram a retornar. Flashes de uma infância esquecida. Gritos, lágrimas e uma família desmoronando. E a revelação mais devastadora de todas. O que ele fez para esquecer? A ligação com Sofia era muito mais que mágica. Era um sangue compartilhado, algo que não poderia ser cortado tão facilmente. Ele ficou ali, ofegante, as mãos tremendo. Que verdade ele realmente nunca quis ver? E o mais importante, o que aconteceria com aqueles que ele amava se ele não tomasse uma decisão? A floresta de sombras à sua volta parecia pulsar, esperando que ele movesse a primeira peça no jogo que poderia custar tudo, ou salvar tudo. E nesse momento de confusão, algo incomum aconteceu. O chão sob seus pés se abriu, e ao invés de abismo,
Um brilho intenso de luz dourada surgiu. Ele sentiu uma energia envolvendo seu corpo, como se estivesse sendo sugado para dentro de um portal. Uma sensação de vertigem tomou conta dele, e quando a luz se dissipou, ele se viu em uma nova realidade. Ele estava em um escritório grandioso, cercado por tecnologia futurista, ainda assim com um toque familiar. Na mesa havia uma foto dele e de Sofia, mas as paredes estavam repletas de prêmios e diplomas que ele nunca viu antes. O nome dele estava escrito em todos eles: Ricardo Pires, gênio da inovação. Um peso lhe apertou o peito. Aqueles reconhecimentos, como se a vida dele tivesse tomado um rumo que ele nunca imaginou. Um destino que fora traçado sem que ele percebesse. E aí, bem diante dele, apareceu Sofia, não mais a garotinha inocente do passado. Ela estava ali, já adulta, com um olhar confiante e desafios à sua frente. Você finalmente chegou para entender a verdade, ela disse, seu tom gravíssimo. Estava na hora de você saber quem realmente é, Ricardo. Precário sentiu o desconforto se transformar em terror. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? Sofia riu, mas não era um riso alegre. Nada do que você fez e conquistou foi por acaso. Tudo isso você deve a mim. E agora você terá que decidir. Vai continuar fugindo de nós dois ou finalmente encarar o seu próprio reflexo? A reviravolta lhe atingiu como um raio. Ele estava diante de Sofia, não como uma criança perdida, mas como uma mulher que continha a chave do seu destino. E enquanto seu mundo começava a desmoronar, a verdadeira conexão, a dor, estava prestes a ser revelada. Ricardo sentiu a realidade se desintegrar ao seu redor. Este novo mundo tinha mais segredos do que ele poderia imaginar. E, de repente, a verdadeira guerra havia apenas começado. Se ele não agisse rapidamente, não apenas o futuro de Sofia estaria em jogo, mas também o dele. O que ele escolheria? Ricardo ficou paralisado, a pressão das palavras do homem ainda ecoando na sua mente. O rosto de Sofia, agora adulta e confiante, o desafiava. Você finalmente chegou para entender a verdade, ela disse. E o tom da voz dela era grave, como um sino que anuncia desventura. Ele percebeu que até então vivera num labirinto de ilusões. Que verdade? Ele questionou, a dúvida ardendo em seu peito. O homem obscuro atrás dela parecia se divertir com aquele momento. Um sorriso cruel curvando seus lábios. Você não percebeu? Toda a sua vida, suas conquistas, tudo o que você é por causa de mim. Eu sou a razão da sua fortuna. Sofia soltou a bomba e o mundo de Ricardo desabou. Ele se sentiu tonto, como se o chão estivesse ruindo sob seus pés. As lembranças de todas as vezes em que ele pensou ser o autor de sua própria história agora pareciam uma piada cruel. Você está mentindo! Ele tentou gritar, mas a voz dele falhou. Olhando para ela, a imagem de sua infância, seus sonhos, tudo parecia estar interligado. A confusão o envolvia como uma névoa espessa. Como isso é possível? O homem atrás de Sofia riu, um barulho gelado que penetrou em seus ossos e fez seu sangue congelar. Ricardo, você decidiu ignorar a verdade. Sofia é mais do que apenas uma criança. Ela é o reflexo das suas decisões, do seu passado obscuro.
A sua riqueza foi construída não só com suor, mas com o sacrifício dela. Ele olhou para Sofia, que agora tinha os olhos brilhando de uma forma que ele nunca tinha visto antes. Ela não era mais a garotinha vulnerável, mas sim uma mulher carregando um peso imenso. Ricardo, eu precisei suportar todas as suas escolhas egoístas. Cada decisão sua gerou um impacto em mim, em nós. As palavras dela o atingiram como um soco no estômago. Você me usou? Ele não podia acreditar. Era como se um véu tivesse sido rasgado, revelando uma verdade que ele nunca quis ver. Não é só isso. Sofia prosseguiu, e Ricardo notou um brilho de força em seu olhar, mas também a fragilidade. Você não viu que sua mãe, a mulher que você tanto ama, estava ligada a tudo isso? Você nunca soube que ela fez um pacto? Um pacto que a tornou uma sombra também. Tudo por causa da sua ambição. É como se alguém tivesse lhe dado um golpe. O olhar de Ricardo se perdeu na confusão. E em um ímpeto, a sala tremeu. Ele se lembrou de uma noite. A última vez que viu sua mãe antes de ela desaparecer. Um sussurro de uma promessa não cumprida. A dor que ele havia guardado. Tudo agora fazia sentido. Mas a revelação era devastadora. Ricardo, a sua mãe desapareceu para proteger você. O homem que a levou queria o seu sucesso, a sua riqueza. Na verdade, ele também estava por trás do que aconteceu com a Sofia. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, um misto de dor e raiva. A máscara do passado precisa ser desfeita, ou todos nós perderemos. E antes que ele pudesse processar tudo, o homem agora havia desaparecido. E eles estavam sozinhos. O ar estava denso, e Ricardo começou a sentir um calor se alastrar por sua pele. Ele mal conseguia respirar. E se você estiver errada, o que eu posso fazer para consertar tudo isso? É tarde demais para consertar, Ricardo! Sofia gritou, a intensidade da voz dela ecoando contra as paredes. Mas ainda há tempo para escolher o que fazer a partir daqui. O futuro que você conheceu pode ser apagado. E então o estrondo de luz surgiu, como se o próprio espaço estivesse se desintegrando ao redor deles. Uma energia pulsante invadiu o ambiente. Ele sentiu o poder da verdade espiritual os envolvendo. Ricardo, o que você escolhe? Fugir para a sombra ou enfrentar a luz? Ela o desafiou, o olhar dela penetrante. A luz formou um túnel à sua frente. Ele sentiu uma força irresistível tentando puxá-lo para dentro. A pulsação da energia aumentava. Uma voz interna gritou para ele agir. Escolha, Ricardo. O que você quer ser? A dúvida ficou dilacerante, um nó na garganta. Mas antes que pudesse responder, tudo ao seu redor explodiu em uma luz intensa, e ele foi sugado para dentro disso. Quando a escuridão se dissipou, ele se viu em uma realidade completamente diferente. Estava cercado por pessoas que de alguma forma pareciam conhecê-lo bem. Mas ao olhar mais de perto, percebeu que eram versões distorcidas de sua própria família. Todos olhando para ele com uma expressão de medo, de expectativa, como se soubessem de um segredo devastador que estava prestes a ser revelado. E aí, tudo ficou em silêncio. Ricardo respirou fundo, seu coração disparando. O que ele realmente havia escolhido?
pois diante dele estava a verdadeira essência de seu passado. Uma verdade que mudaria tudo. Ricardo respirou fundo, tentando processar tudo o que estava acontecendo. A visão de sua mãe e a revelação sobre Sofia ecoavam em sua mente, como ondas batendo na praia. Como isso é possível? Ele olhou para Sofia, buscando alguma explicação. Mas a expressão dela se transformou em preocupação. Ricardo, você precisa entender, começou ela. Mas a frase foi interrompida por um grito estrondoso que ecoou pela sala. O som parecia ter vindo do andar de baixo, como se algo estivesse se despedaçando. O coração dele disparou. O que foi isso? Ele se virou, seu instinto pedindo que corresse em direção ao barulho. Não! Sofia gritou, puxando-o de volta. Você não deve sair daqui! É muito perigoso! Ele a olhou, confuso. Como pode ser perigoso? Eu preciso saber o que está acontecendo! E sem pensar, abriu a porta e saiu. A cena que encontrou era um caos. O hall da casa estava escuro. As luzes piscando e caindo. Pessoas corriam desorientadas. Gritos ecoavam por todos os lados. Ricardo viu uma sombra se mover rapidamente e um lampejo de luz prateada brilhou, revelando uma figura. Era o homem obscuro, e ele estava cercado por uma energia pulsante, como um vórtice de poder. Você deveria ter permanecido onde estava, Ricardo. O tom dele era de triunfo, mas havia algo mais sombrio em sua voz. Agora é hora de encarar a verdade. Sobre o quê? Explica! Ele gritou, sentindo o desespero crescendo. O homem sorriu, um sorriso tortuoso que enviou um arrepio pela espinha de Ricardo. E, num gesto rápido, o homem ergueu a mão e uma onda de energia disparou em direção a Ricardo. Ele tentou desviar, mas era tarde demais. O impacto o atingiu. E a sala ao seu redor se transformou, as paredes girando e distorcendo como se ele estivesse mergulhando numa tempestade. Então, tudo escureceu. Quando a luz retornou, ele não estava mais onde deveria. Era como se tivesse sido transportado para uma realidade distorcida. Estava em uma versão decadente de sua casa. As paredes cobertas de mofo, móveis quebrados e objetos familiares jogados em lugares aleatórios. O cheiro é de algo apodrecido. Ricardo! Uma voz familiar chamou. Virando-se lentamente, ele viu sua mãe, mas não era sua mãe. Era uma versão dela, mais velha. Os olhos cheios de tristeza e dor. Você precisa entender o que aconteceu. Você trouxe isso sobre nós. Do que você está falando? Eu não entendi. A angústia tomou conta dele. A figura de sua mãe parecia frágil e desgastada, como se tivesse sido atormentada por anos. Tudo o que você conheceu, cada escolha que fez, tem um preço. E Sofia, ela é a chave. O olhar dela se desviou para o fundo da sala, onde sombras se acumulavam. Então, a estrutura da realidade começou a se desintegrar novamente. Não! Não! Ricardo gritou, mas a voz dele parecia estar presa em sua garganta. As sombras se aproximaram, tomando a forma de figuras conhecidas. Eram pessoas do passado, rostos que ele havia esquecido, pessoas que se machucaram por sua ganância. Ele viu amigos e familiares que havia deixado para trás. Um deles deu um passo à frente. Ricardo, você fez isso! Todos nós pagamos o preço por sua ambição. Oscilações de horror correram pelo corpo dele. Confusão. Dores. Não!
Eu não sabia. Eu não queria isso. Mas antes que pudesse argumentar, a figura obscura surgira novamente, agora mais forte. A verdade é que você nunca quis ver, Ricardo. Você sempre teve a escolha, mas na hora escolheu a ilusão. Então, tudo se transformou em luz uma vez mais, e o som de cristais quebrando. Em questão de segundos, Ricardo se viu de volta na sala original. Mas tudo havia mudado. As figuras familiares ao redor agora estavam em dor e desespero. Os sussurros se intensificaram, revelando um segredo monumental que fazia a terra sob seus pés tremer. E no meio do caos, uma criança pequena apareceu, segurando uma boneca velha, com os olhos tristes que lembravam Sofia. Ao se aproximar, murmurou: "É hora de você decidir, Ricardo." A sombra nunca desaparece. A realidade montou um jogo de peças. O que ele faria agora? Como enfrentaria essa nova verdade? O tempo parecia parar, enquanto Ricardo sentia a pressão de suas escolhas se acumulando. A pergunta agora ameaçava soprar tudo o que ele conhecia para longe. E se Sofia não fosse a única? Talvez houvesse alguém mais. Ricardo respirou fundo, tentando processar tudo o que estava acontecendo. A visão de sua mãe e a revelação sobre Sofia ecoavam em sua mente, como ondas batendo na praia. Como isso é possível? Ele olhou para Sofia, buscando alguma explicação. Mas a expressão dela se transformou em preocupação. "Ricardo, você precisa entender", começou ela, mas a frase foi interrompida por um grito estrondoso que ecoou pela sala. O som parecia ter vindo do andar de baixo, como se algo estivesse se despedaçando. O coração dele disparou. O que foi isso? Ele se virou, seu instinto pedindo que corresse em direção ao barulho. "Não!" Sofia gritou, puxando-o de volta. "Você não deve sair daqui. É muito perigoso." Ele a olhou confuso. "Como pode ser perigoso? Eu preciso saber o que está acontecendo." E, sem pensar, abriu a porta e saiu. A cena que encontrou era um caos. O hall da casa estava escuro, as luzes piscando e caindo. Pessoas corriam desorientadas. Gritos ecoavam por todos os lados. Ricardo viu uma sombra se mover rapidamente, e um lampejo de luz prateada brilhou, revelando uma figura. Era o homem obscuro, e ele estava cercado por uma energia pulsante, como um vórtice de poder. Você deveria ter permanecido onde estava, Ricardo. O tom dele era de triunfo, mas havia algo mais sombrio em sua voz. "Agora é hora de encarar a verdade." "Sobre o quê? Explica!" ele gritou, sentindo o desespero crescendo. O homem sorriu, um sorriso tortuoso que enviou um arrepio pela espinha de Ricardo. E num gesto rápido, o homem ergueu a mão e uma onda de energia disparou em direção a Ricardo. Ele tentou desviar, mas era tarde demais. O impacto o atingiu e a sala ao seu redor se transformou, as paredes girando e distorcendo como se ele estivesse mergulhando em uma tempestade. Então, tudo escureceu. Quando a luz retornou, ele não estava mais onde deveria. Era como se tivesse sido transportado para uma realidade distorcida. Ele estava em uma versão decadente de sua casa. As paredes cobertas de mofo, móveis quebrados e objetos familiares jogados em lugares aleatórios. O cheiro era de algo apodrecido. "Ricardo!" Uma voz familiar chamou.
Virando-se lentamente, ele viu sua mãe, mas não era sua mãe. Era uma versão dela, mais velha, os olhos cheios de tristeza e dor. Você precisa entender o que aconteceu. Você trouxe isso sobre nós. Do que você está falando? Eu não entendi. A angústia tomou conta dele. A figura de sua mãe parecia frágil e desgastada, como se tivesse sido atormentada por anos. Tudo o que você conheceu, cada escolha que fez, tem um preço. E Sofia, ela, tem a chave. O olhar dela se desviou para o fundo da sala, onde sombras se acumulavam. Então a estrutura da realidade começou a se desintegrar novamente. Não! Não! Ricardo gritou, mas a voz dele parecia estar presa em sua garganta. As sombras se aproximaram tomando a forma de figuras conhecidas. Eram pessoas do passado, rostos que ele havia esquecido. Pessoas que se machucaram por sua ganância. Ele viu amigos e familiares que havia deixado para trás. Um deles deu um passo à frente. Ricardo, você fez isso. Todos nós pagamos o preço por sua ambição. Oscilações de horror correram pelo corpo dele. Confusão, dores. Não! Eu não sabia! Eu não queria isso! Mas antes que pudesse argumentar, a figura obscura surgira novamente, agora mais forte. A verdade é que você nunca quis ver, Ricardo. Você sempre teve a escolha, mas na hora escolheu a ilusão. Então, tudo se transformou em luz uma vez. Mais e o som de cristais quebrando. Em questão de segundos, Ricardo se viu de volta na sala original. Mas tudo havia mudado. As figuras familiares ao redor agora estavam em dor e desespero. Os sussurros se intensificaram, revelando um segredo monumental que fazia a terra sob seus pés tremer. E no meio do caos, uma criança pequena apareceu, segurando uma boneca velha, com os olhos tristes que lembravam Sofia. Ao se aproximar, murmurou: "É hora de você decidir, Ricardo. A sombra nunca desaparece." E aí, como se o tempo tivesse parado, a criança começou a brilhar, ofuscando tudo ao redor. Ela estendeu a mão e as sombras começaram a se agitar, como se quisessem se aproximar da luz. Então, um turbilhão de energia formou-se em um ponto central. Ricardo ficou parado, sem saber o que fazer, até que, de repente, a criança falhou. Seu corpo começou a desvanecer, a luz que emanava dela obscurecendo a visão. Você precisa descobrir quem você realmente é, antes de desaparecer completamente. Desconcertado, Ricardo olhou ao redor e viu todos os olhares focados nele. O homem obscuro agora não era mais uma figura alienígena, mas o próprio reflexo de suas escolhas, uma expressão sombria no rosto. Você sempre foi sua prisão, Ricardo. De repente tudo fez sentido. O que estava faltando não era apenas o amor perdido, mas a verdade de suas ações. Ele era o autor da própria história. E isso incluía o peso do que tinha feito com os outros. E com essa realização repentina, uma nova onda de dor o atingiu. Não apenas de arrependimento, mas de algo mais profundo. A conexão inestimável que ele tinha com Sofia, com sua mãe. Só então, um grito cortou o ar, abrupto e penetrante. Era Sofia, que retornara em um estado de desespero, seus olhos arregalados e o corpo tremendo. "Ricardo, você não entende! Ele está vendo!" E, naquele momento, se distorceu em dor, e a criança sem corpo ecoava em suas memórias. "Escolha, Ricardo! O futuro depende de você!
enquanto a terra se abria, o que ele faria? Ele estava mais perdido do que nunca, em um labirinto de sombras e luz. O que poderia salvar não apenas a menina, mas ele mesmo? Estava diante de todos os seus pesadelos. E a verdade só estava começando a se desvelar. Ricardo sentiu a terra tremer sob seus pés, enquanto a crise se desdobrava diante dele. O alerta no olhar de Sofia era claro, mas um grito estrondoso cortou o ar, e a criança na sua frente desapareceu como um sonho ao amanhecer. Ricardo, ajude-me! A voz de Sofia o puxou para a realidade, mas a cena já estava muda e distante. Ele se virou, o coração acelerado, e viu a escuridão se aproximando, tomando forma. Era o homem obscuro, uma sombra levando o caos consigo. O local que antes era familiar, agora parecia um pesadelo, e ele estava preso no meio. Cada respiração doía, um peso enorme em seu peito. Sofia! Gritou, mas a voz dela se perdeu entre os ecos da desordem. Ele queria correr, mas o chão parecia estar preso a ele. Assim que tentou escapar, a energia ao seu redor se intensificou, como se a realidade estivesse se desfazendo. Tudo ao redor começou a girar em um vórtice de luz e escuridão. E então, como uma explosão de poder, tudo escureceu. Quando abriu os olhos, estava em um lugar que o assustou profundamente. Não era sua casa, mas um espaço frio e desolado, como uma caverna de sonhos vazios. Ao seu redor, as paredes estavam cobertas de imagens, fotografias que pareciam contar a história de sua vida, mas de uma maneira distorcida. Ele viu sua infância, sua mãe sorrindo, mas também viu rostos fantasmagóricos que se foram, magoadas por suas escolhas. Ricardo, a voz soava, mas não sabia de onde vinha. Olhou ao redor e viu Sofia, mas ela estava diferente. Mais velha, uma versão mais madura e sofredora dela mesma. Você precisa entender a verdade. Tudo o que você fez, tudo está ligado. Você é a causa. Do que você está falando? A confusão o consumia. Sofia, por favor, me diz a verdade. Mas cada palavra que saía de sua boca era como um eco perdido. A expressão dela estava tomada pela dor. Você não sabia, mas o que fez foi mais do que você pode imaginar. Você teve uma irmã. A revelação foi como uma faca. Ele hesitou. O tempo parecia parar. O quê? Como assim? Irmã? O ar se tornou denso. Cada palavra espremia seu coração. Ela se chamava Clara. E você a abandonou. A sua busca pela riqueza e poder a destruiu. Ela está aqui, Ricardo. Sofia gesticulou. E as sombras começaram a se abrir, revelando uma figura familiar, mas obscurecida. Ela é a conexão. A chave está nela. Ricardo sentia o chão se desfazendo sob seus pés. A imagem de uma menina, de cabelos cacheados e olhos brilhantes, começou a se formar. Era Clara. Ele não tinha dúvidas. O eco de um sorriso perdido. Não! Isso não pode ser verdade! Ele gritou, mas a verdade era cruel, mexendo nas memórias da infância que ele não queria lembrar. Se você não a salvar, tudo o que você ama vai se acabar. A voz de Sofia era uma mistura de súplica e desespero. E antes que ele pudesse protestar, uma grande explosão de luz envolveu tudo. Ricardo fechou os olhos e, quando os abriu novamente, estava em sua mansão. Mas a atmosfera estava diferente, pesada como chumbo. A casa nunca pareceria tão vazia. Havia um eco de risos, mas agora o silêncio consumia. Ele correu para o espelho próximo. Seu rosto estava ali, mas não era só isso.
Ele viu Clara. Por trás dele, uma manifestação espectral. Eu vim para você, Ricardo. É hora de enfrentar seu passado. Ela sussurrou. E nesse instante, Ricardo percebeu que a verdadeira batalha não era apenas por Sofia, mas por cada vida que sua ambição havia tocado. A dor e a raiva de Clara pulsavam no ar. O que você vai fazer agora? Você sabe o quê? Precisa fazer, e agora você não pode escapar. A realidade tremeu mais uma vez, e as paredes ao redor começaram a desmoronar, revelando uma verdade mais sombria do que podia imaginar. Ele estava prestes a perder não só Sofia, mas também a si mesmo. O que viria a seguir seria a escolha mais difícil de sua vida. A mãe, Sofia, agora Clara, quem ele poderia realmente salvar? Ricardo sentiu o chão tremer sob seus pés, cada vez mais forte. As paredes do ambiente giravam em espiral, enquanto o eco da voz de Clara se misturava com os gritos de Sofia. Você precisa decidir, o tempo está se esgotando. O desespero dela o tocava profundamente, mas a figura